Estudar a transitividade verbal e os seus complementos é a análise sintática, que estuda a função dessas palavras dentro de uma frase. A transitividade é a necessidade que um verbo tem de pedir um complemento verbal. Ele pode ser transitivo ou intransitivo. Quando ele for intransitivo, é porque ele não pede esse complemento verbal. Veja os tipos de verbos. Os verbos desempenham uma função sintática de acordo com o contexto em que são inseridos. Eles podem pedir ou não um complemento. Observe as frases. O homem virou o barco. O homem virou padre. O barco virou. O verbo virar em cada frase desempenha uma função sintática diferente. Na primeira frase, o verbo virar pede um complemento substantivo, o barco, e é chamado de verbo transitivo direto. Na segunda frase, o verbo virar indica uma mudança de estado e pede um complemento adjetivo, padre. Neste caso, é um verbo de ligação. Na terceira frase, o verbo virar não pediu complemento. Chamamos este verbo, então, de intransitivo. Os verbos podem ser transitivos, intransitivos e de ligação. Os verbos transitivos se dividem em verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto. O verbo transitivo direto é aquele que pede um complemento com valor de substantivo que se chama objeto direto. Esse verbo não aceita preposição. Para descobrirmos se um verbo é transitivo direto, basta perguntarmos a ele o que ou quem. A resposta a essa pergunta será o objeto direto, sempre com valor substantivo. Veja os exemplos. Comprei um carro novo. Eu comprei o quê? Resposta: um carro novo. O verbo comprar é transitivo direto e um carro novo, o complemento deste verbo, objeto direto. Outro exemplo. Namoramos os artistas famosos. Namoramos quem? Resposta: os artistas famosos. O verbo namorar é transitivo direto e os artistas famosos, objeto direto. O verbo transitivo indireto é aquele que pede um complemento que se chama objeto indireto. Esse complemento é introduzido por uma preposição. Para saber se um verbo é transitivo indireto, basta perguntarmos a ele a que ou a quem, de que ou de quem, em que ou em quem. Essas são as perguntas mais usadas. Veja os exemplos. Obedeci ao regulamento. Obedeci a quê? Resposta: ao regulamento. O a que introduz a resposta é uma preposição. O verbo obedecer é transitivo indireto e ao regulamento, objeto indireto. Outro exemplo. Precisamos de dinheiro. Precisamos de quê? Resposta: de dinheiro. O de, que introduz a resposta, é uma preposição. O verbo precisar é transitivo indireto e de dinheiro, objeto indireto. O verbo transitivo direto e indireto é aquele que pede, ao mesmo tempo, os dois complementos verbais, o objeto direto e o objeto indireto. Veja, entregamos flores ao aniversariante. Entregamos o quê? Resposta: flores, objeto direto. Entregamos a quem? Ao aniversariante, objeto indireto. Outro exemplo. Enviei o projeto à Câmara. Enviei o quê? Resposta: o projeto, objeto direto. Enviei a quem? À Câmara. Resposta: objeto indireto.
O verbo intransitivo é aquele que não pede um complemento verbal, porém, pode vir acompanhado por um adjunto adverbial. Veja, a moeda caiu, o ídolo morreu. Os verbos cair e morrer não pedem nessas frases um complemento. A moeda caiu no chão. No chão complementa a ideia de cair, indicando o lugar. É, neste caso, um adjunto adverbial de lugar. O ídolo morreu ontem. Ontem complementa a ideia de morrer, indicando o tempo da morte. É, neste caso, um adjunto adverbial de tempo. O verbo de ligação é aquele que indica um estado ou mudança de estado e pede um complemento com valor adjetivo que se chama predicativo. Veja, o homem parecia cansado. O verbo parecer indica um estado. A palavra cansado indica o estado do homem. É, neste caso, um adjetivo, que aqui iremos chamá-lo de predicativo. O predicativo é sempre um adjetivo e, quando se refere ao sujeito, iremos chamá-lo de predicativo do sujeito. E, quando se refere ao objeto, iremos chamá-lo de predicativo do objeto. Veja, os homens são inconstantes. Os homens, sujeito. São, verbo de ligação, indica um estado. Inconstantes é um estado do sujeito homens, portanto, predicativo do sujeito. As mulheres julgam os homens inconstantes. As mulheres, sujeito. Julgam quem? Verbo transitivo direto. Resposta, os homens, objeto direto. Esses homens estão inconstantes, predicativo do objeto. O verbo só poderá ser analisado inserido em um contexto. Analise agora os verbos utilizados na primeira estrofe da música Piá, de Oscar Neves e Paulinha Andrade. No primeiro verso, temos dois verbos, sonho e sou. O primeiro verbo, sonho, é transitivo direto. Sonho o quê? O complemento do verbo sonhar é que sou um piá, objeto direto. O segundo verbo, sou, é um verbo de ligação. Ele indica estado e pede um complemento adjetivo, um piá, que nós chamamos de predicativo. No terceiro verso, o verbo brincar é um verbo intransitivo. Brincar onde? Nas águas do ribeirão, adjunto adverbial. No sexto verso, o verbo perguntar é o verbo transitivo direto. Veja, meu coração, sujeito, pergunta, verbo transitivo direto. Pergunta o quê? Onde este rio vai dar, objeto direto. No sétimo verso, temos dois verbos, põe-se e sonhar. O primeiro verbo, põe-se, é transitivo indireto. Põe-se a que, exige preposição a, verbo transitivo indireto. A sonhar, complemento, objeto indireto. O verbo sonhar é transitivo direto. Sonhar o quê? Sonhos de embarcação, objeto direto, complemento do verbo sonhar.